Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Luísa Mariana, mas você também pode me chamar de Luma. Faz muito tempo que eu não faço vídeo assim, falando com vocês. Eu comecei esse canal fazendo vídeo nesse formato, mas acabei indo mais pros vlogs. Claro, tirando o vídeo experimentando os snacks da China, né, faz muito tempo que eu não faço. Então eu decidi fazer, eu senti falta de fazer assim um vídeo mais conversando. E nesse vídeo eu vou falar sobre a experiência de ser modelo na China. Como é ser modelo na China, assim, no geral. Eu já tenho um vídeo mais ou menos nesse estilo, que eu fiz acho que em 2021, mas naquele vídeo eu falo sobre a diferença entre ser modelo no Brasil, na China e na Coreia. E também outra coisa é que naquele vídeo eu só tinha ido pra China uma vez em 2019. Mas 2019 para agora, eu acho que mudou muita coisa na China. Então, eu decidi fazer uma versão mais atualizada. Mas nesse vídeo eu não vou falar sobre como é ser modelo no Brasil e nem na Coreia. Vai ser somente da China. Assim como no vídeo anterior que eu fiz, nesse eu também vou dividir em 4 tópicos, que vão ser castings, trabalhos, cachês e clientes. Eu também vou falar um pouquinho da diferença de como era em 2019 e como é agora. Então, bora, vamos começar. O primeiro tópico vai ser os castings. Em 2019, a gente tinha uns 7, 8 castings por dia. A gente fazia aquela fila, sabe, uma do lado da outra com o composite assim na mão, com o nome e algumas fotos. E aí o cliente escolhia, eu quero você, não quero você, e era basicamente assim. Eles não filtravam muito os castings, né, em 2019. E também a gente ia para os castings com a van da agência, ou seja, todo mundo dentro da van passava o dia inteiro indo para os castings, 7, 8 castings por dia. Às vezes eu poderia não ter 7, 8, 9 castings no dia. Talvez eu tivesse 4 ou 5, mas mesmo assim eu ia para todos eles, porque a gente estava na van da agência, então a gente acabava indo junto. Eu tinha a opção também de não ir, eu podia ir sozinha, só que daí eu ia ter que pegar metrô, e muitas vezes os castings eram muito longes, o que compensava ficar na van e passar o dia inteiro ali indo pra esse monte de casting, que muitas vezes você chegava lá e eles falavam o famoso xixi bye bye. Então, o que mudou é que hoje em dia já não tem mais tanta quantidade de casting, sabe? Dificilmente vai ter 7 castings por dia. O que pode acontecer é na época do Fashion Week ter bastante casting, aí sim. Porque os castings mais comerciais, assim, eles estão fazendo muito online casting online, sabe? Você manda o vídeo, ou às vezes eles fazem o direct booking, que é nem fazer casting, eles simplesmente pedem o material pra agência e escolhem a modelo. Então, assim, hoje em dia eles filtram melhor, não tem mais tanto desses castings da gente ir lá e ser todo mundo, sabe? Todo tipo de perfil, fazer aquela fila uma do lado da outra e eles escolherem sim, não, não, sim. Eles filtram melhor, sabe? Eles não são todos. Ainda tem esses castings que a gente chega lá, são 200 modelos e aí faz aquela fila, sabe? Você leva um tempão pra ir, espera um monte, quando chega na hora da fila eles falam não. Mas enfim, eles estão filtrando melhor, ou seja, diminuiu bastante o número de castings hoje em dia. Tem menos quantidade, costuma ser mais rápido. Outra diferença é que a gente vai sozinho hoje em dia. A minha agência, eu troquei de agência, né? Eu tinha uma outra em 2019 e hoje eu tenho outra. Desde 2023 eu tô indo com essa agência. E a minha agência não tem mais van, eles não levam a gente. Acredito que todas as agências são assim, eu não tô vendo mais van de agência chegando no casting pra levar todo mundo. Então a gente vai sozinho, a gente escolhe se vai de táxi, se vai de metrô. Eu particularmente acho muito melhor hoje em dia, eu não vejo necessidade de ter tanto casting assim, sabe? Eu lembro que em 2019 muita modelo falava, é muito bom ter bastante casting, que aí você tem mais chance de pegar trabalho e tal. Eu não acho que ter uma grande quantidade de casting significa que você vai ter bastante trabalho. Eu trabalho muito mais em 2020, trabalhei muito mais em 2023, 24, 25, né, ano passado, quando eu fui, do que em 2019. Eu tenho bem menos casting hoje em dia, tem dias que eu nem tenho nada, que tá livre, assim. Eu acho 1000 vezes melhor, não preciso perder o dia inteiro indo pra um monte de casting que provavelmente o cliente nem quer me ver. Então é isso, resumo, diminuiu o número de castings, a gente vai sozinho, tem bastante casting online e eles filtram melhor. Bom, e o segundo tópico é trabalho. Em 2019, a gente ia sozinho, não tinha tradutor, eles gostavam de muita rapidez, muita quantidade de pose, tinha todo tipo de produto, trabalho para todo tipo de produto, todo tipo de trabalho também, tinha muito evento, eu participei não, né? Trabalhei para evento em 2019,
E hoje em dia eu diria que é igual, eles continuam gostando de muita pose, muita rapidez, quantidade de pose, sabe? Eles querem tudo muito rápido, assim, eles gostam muito mais de quantidade do que qualidade. Isso continua igual. A gente continua indo sozinho, não tem tradutor. Já aconteceu de ter trabalho que eu tinha um tradutor, mas isso é muito difícil acontecer na China. Geralmente você vai sozinho mesmo e, como é que se comunica? Ou tenta no inglês, ou tenta pelo celular, mas no fim dá certo. Eles mostram ali pra você o conceito do trabalho, as referências, você segue aquilo e não é um bicho de não é um bicho de sete cabeças você não falar chinês. Continua tendo todo tipo de trabalho, todo tipo de produto. Eu fotografo muita coisa diferente. Já fotografei para coisas de bebê, com bebê mesmo no colo, com animais, sei lá, tem tudo quanto é tipo de coisa. Continua tendo trabalhos de evento também, apesar de que em 2023 eu participei de alguns eventos porque eu ainda tava tendo uma quantidade de trabalho assim, ok, nem muito, nem pouco. Mas depois que eu comecei a ter muito trabalho de foto, assim que a gente chama de catálogo, que paga muito melhor do que evento, a minha agência falou, olha, você não precisa mais fazer evento, você tá trabalhando bem com catálogo e essas coisas, não tem o porquê você passar lá o dia inteiro num evento pra ganhar muito menos do que você ganharia num catálogo. Mas continua tendo bastante evento. Eu acho que nessa questão de tipos de trabalho continua muito parecido 2019 pra cá. O que mudou é que, na verdade, eu não sei se mudou ou se é a minha experiência que tá sendo diferente. Mas, em 2019, eu não trabalhei para nenhum produto eletrônico. Provavelmente tinha já, só que eu, em 2019, não tava na minha melhor forma, então eu não tava conseguindo muitos trabalhos. Mas o que eu percebi, hoje em dia, na China, tem muita campanha para coisas eletrônicas, para celular, smartwatch, fone, né, sem fio, headphone, essas coisas assim. Tem muita coisa eletrônica, porque tem muita marca chinesa de eletrônico. Então, nessa parte, tem bastante campanha, bastante trabalho voltado para esse mundo dos eletrônicos. Eu, inclusive, fiz, né, eu acho que foi assim, melhor trabalho que eu já fiz, a maior marca, minha melhor campanha foi esse trabalho para Xiaomi, que eu fiz em 2023. E, cara, eu simplesmente estava num trem em Milão e os meus amigos continuam mandando foto para mim, me vendo em Milão. Então, assim, foi o melhor trabalho que eu fiz. E isso é um detalhe, né, que eu estou em Milão com essas fotos, com essa campanha, mas eu fiz ela na China. Então, muita modelo novinha tem o costume, assim, de não achar legal ir pra China, porque, eu quero ir pra Europa, porque na Europa são os melhores trabalhos, é lá onde eu vou ganhar fama e não sei o quê. De fato, é verdade, não é mentira. Mas eu estava em Milão e eu nunca nem pisei em Milão. Então, muito trabalho às vezes é feito na China, mas é divulgado pelo mundo inteiro. E o terceiro tópico são os cachês. Em 2019, eles pagavam por hora, o valor dependia do trabalho, né, do tipo do trabalho, da marca, e eles pagam na moeda RMB ou Yuan, não sei qual é o certo. Hoje em dia, mesma coisa, continuam pagando por hora. Por hora, na verdade, só os catálogos, né? Catálogos, TVC, essas coisas pagam por hora. Os desfiles e os eventos pagam por dia, é uma diária, então. Se eu não me engano, acho que desfile paga melhor do que evento. Eu não sei muito bem porque eu não faço desfile, então não sei se paga melhor, mas se eu me recordo bem, desfile ainda paga um pouquinho melhor do que evento. Mas continua a mesma coisa. Também tem a questão do desconto da agência, né? 50% para agência, 50% para gente. Você passa o dia inteiro lá trabalhando para tirar 50% do valor. Conheço algumas modelos que ganham 60% e a agência ganha 40%. Isso acontece muitas vezes porque elas não têm agência mãe. A agência mãe é aquela agência que cuida de você, que consegue os contratos para você lá fora. Então, eu tenho agência mãe, então eu acabo ganhando 50% e a agência da China ganha 50% e a minha agência mãe ganha 10%. Mas esses 10% da minha agência mãe vêm dos 50% da agência chinesa. Ou seja, eu saio com 50% limpo, a minha agência da China
fica com 40% e os outros 10% vai para minha agência mãe. E tem um outro ponto que no vídeo de 2021 eu não falei sobre isso, mas a questão do cachê também, muitas vezes, quando é catálogo, vai depender se é interno, se é externo, se é foto, se é vídeo. Como assim? Bom, digamos que eu fui contratada para fazer um catálogo e esse catálogo vai ser dentro, vai ser num estúdio e vai ser somente foto. Então, eu vou só chutar um valor aqui, um exemplo de valor para ficar mais fácil. 100 RMB por hora, digamos. Então, vai ser 100 RMB para eu fazer as fotos dentro do estúdio e fazer somente fotos. Só que a partir do momento que eles começarem a fazer vídeos, vai ter um adicional por vídeo. Se eu fizer 1 hora de vídeo, essa 1 hora vai ter um adicional. Vai ser os 100 RMB mais um adicional ali. Agora, se eu for para fora do estúdio, se eu fizer ao ar livre, vai ter mais um adicional. Ou seja, além do adicional do vídeo, vai ter adicional lá fora também, né? Se eu for para fora e fizer vídeo fora, vai ter um adicional. E tem também a questão da lingerie, do underwear, que também é um valor um pouquinho mais alto do que quando você faz de roupa. Ou seja, cada uma dessas coisas vai ter um adicional. Bom, e o último tópico são os clientes. Naquele outro vídeo eu falei que eu não tive nenhuma experiência ruim e que eu lembro que eu falei que... Lembro não, né? Eu revi o meu vídeo e eu anotei aqui que eu falei que eles deixam ir no banheiro de boa. Bom, hoje em dia eu diria que eu também não tive nenhuma experiência assim tão ruim, já ouvi outras meninas que tiveram experiências terríveis, mas eu acho que pela quantidade de trabalho ter aumentado para mim, aumenta a chance também de eu conhecer alguns clientes não muito agradáveis. Então, assim, já tive cliente que reclamou que eu não estava fazendo bem, sendo que a Booker estava ali junto e ela falou, cara, você está indo super bem, o cliente que é biruta, sabe, não sabe o que quer, tá perdido. Já tive também experiências de, assim, eu precisar muito ir no banheiro e o cliente fazer cara feia, né, eu falei do banheiro porque no outro vídeo eu falei que não tinha problema com isso, mas já tive sim, dessas outras vezes, já tive problema do cliente, assim, não gostar muito que eu quero ir no banheiro, sabe, ou assim, a gente tá trabalhando por horas e eu tô morrendo de fome, eles não querem parar pra gente comer. Em 2023 até tava num trabalho com uma outra menina e a gente tava do lado de fora fazendo fotos e assim, a hora foi passando, era 3 horas da tarde, eles não queriam dar almoço pra gente e a outra modelo, ela falou, cara, eu vou parar de trabalhar se vocês não derem almoço pra gente agora, a gente tá morrendo de fome. Mas eu não gosto de falar muito assim só dessas experiências ruins, porque eu acho que não é só ruim. Eu já tive muita experiência boa na China. Antes de eu viajar pra lá, eu ouvia muita modelo falando que a gente sofre muito lá, todos são horríveis. Gente, não é nada disso, não é. Vai depender muito da pessoa. Assim como eu tive clientes ruins, eu também tive clientes bons na China. Na Coreia foi a mesma coisa, tive clientes bons, clientes ruins. No Brasil também, tá? Tive clientes bons, clientes ruins. Já passei por essa mesma coisa de não deixarem comer aqui no Brasil. Não é que não deixar comer, mas sabe quando você vai arrastando o trabalho, quando você vê é 5 horas da tarde, ninguém almoçou, tá todo mundo irritado, todo mundo morrendo de fome. Já passei por isso aqui no Brasil também. Então, assim, a China não é uma regra, nem todo cliente vai ser ruim, nem todo cliente vai ser malvado, nem todo cliente vai reclamar que você tá indo no banheiro, nem todos são assim. Tive experiências muito boas, experiências ruins, tudo vai depender da pessoa. Basicamente é isso, eu acho que o que mais mudou de 2019 para hoje em dia é a questão dos castings, que diminuiu muito, né, mudou essa dinâmica também, que na época tudo era com a van da agência, hoje em dia a gente é mais independente, a gente vai sozinho para os lugares, né, aprende a chamar táxi. Então acho que essa foi a maior mudança, assim, dessa experiência toda de ser modelo na China. E no geral, na minha opinião, eu gosto muito, me estresso bastante, não vou mentir pra vocês. Tem semanas ali que eu trabalho 6, 7 vezes seguidas e é bem exaustivo. Eu tenho uma questão também que eu trabalho muito fora de Shanghai. Eu vou muito para as outras cidades, Hangzhou, Yiwu, Suzhou. Eu vou muito para essas cidades ali em volta de Shanghai, então acaba que muitas vezes eu tenho que pegar trem todos os dias, o que faz ser mais exaustivo ainda, né? Trem-bala eu pego para ir para essas outras cidades. Então, assim, é um lugar exaustivo. Se você trabalha bastante, vai ser cansativo, vai ser exaustivo.
Mas é um lugar muito bom para dinheiro também, as modelos todas sempre gostam de ir para lá, porque paga muito bem e paga por hora, então quanto mais você trabalhar, mais você ganha. Em 2019 eu não tinha gostado tanto, mas desde 2023 eu gosto muito da China, eu gosto muito de Shanghai, eu amo essa cidade. Eu me sinto muito bem lá, eu acho é uma cidade muito boa, uma cidade muito bonita, tem bastante coisa pra fazer, tem bastante coisa legal. É um país que eu tenho muito carinho, fez bastante parte. Fez não. Nossa, tô falando como se tivesse se encerrado esse ciclo, né? Não se encerrou, não. Logo eu tô voltando. Mas assim, é um país, é um lugar que faz bastante parte da minha vida. Ao todo, eu já morei lá, eu acho que já deu mais de 2 anos, né? Se for somar todos os meses de diferentes épocas que eu fui, eu acho que já passou de 2 anos. Então, assim, gente, no geral, não tem muito o que eu reclamar. Não, mentira, quando eu tô lá, quando eu tô estressada, quando eu tô cansada, eu começo a reclamar, mas eu diria que é a culpa do cansaço, é a culpa do estresse. Bom, resumindo, gosto bastante, me estresso sim, canso muito. Quando eu volto da China, eu fico baqueada na cama, assim, eu fico acho que uma semana deitada olhando pra cima, porque o corpo fica muito cansado, é muito trabalho, né? É muito caótico, assim, quando tem bastante trabalho. Mas no geral eu gosto, eu amo, é bom, é divertido, tenho bastante amigas lá também. E é isso. Se tiver alguma modelo me assistindo que esteja talvez para ir para a China, talvez está com dúvida de ir ou não, eu acho que vale a pena sim, vale a pena a experiência, vale a pena tentar. É um bom lugar para você aprender essa rapidez, essa pose, assim, até mesmo aprender a independência, sabe? Aquela coisa de ser muito rápida, de entender muitas coisas. É um bom lugar para modelo aprender, é um bom lugar para modelo começar a carreira. Então, se você está pensando em ir, vai para a China. Ah, não sei falar chinês, não importa. Não sei falar inglês, estuda um pouquinho, mas também não deixa de ir só porque não sabe falar inglês fluente, porque não é avançado, não é intermediário. Mete a cara e vai. Bom, então é isso pro vídeo de hoje. Gostei muito de fazer de novo esse vídeo conversando com vocês. Eu espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários ou me mandem no Insta, eu vou tentar responder vocês. E é isso, espero que tenham gostado. Beijos, até o próximo vídeo.